Fala pessoal, tudo tranquilo? Lucas Ned aqui de novo, gente. Hoje vamos falar do novo técnico do Santos, do Fernando Diniz. Então, quer saber o que eu acho dele? Quer saber se ele é uma boa contratação pro Santos? Se liga aí no vídeo, gente, beleza? Então, vamos lá. O Fernando Diniz foi anunciado pelo Santos ontem à noite, né? Anunciado com contrato até o fim do ano e sem multa rescisória. Muito parecido com o contrato que ele tinha pelo São Paulo, que também não tinha multa, né? Ele não tinha multa de rescisão caso o São Paulo quisesse demitir ele. Mesma coisa acontece hoje com o Santos. Fernando Diniz chega depois do pedido de demissão muito triste do Ariel Holan, depois de um ato absolutamente reprovável de parte dos torcedores do Santos, de irem jogar rojão na casa do treinador após uma derrota e, infelizmente, ele acabou saindo um grande treinador, um treinador com grandes passagens em outros clubes da América do Sul, que costuma fazer trabalho de times que jogam muito bem, acabou não conseguindo ficar por uma questão de falta de paciência e de hostilidade da torcida, certo? O que acontece muito, principalmente aqui no Brasil. E na América Latina como um todo também acontece em alguns momentos. Mas no Brasil isso é muito presente, né? Tem muitos casos de torcida que hostiliza jogadores, treinadores, enfim. Infelizmente acaba sendo nossa realidade, muitos profissionais acabam não querendo se submeter a esse tipo de situação. Mas o Holan é uma página virada, infelizmente, para o Santos, mas o Santos foi atrás de uma ótima notícia, que é o Fernando Diniz. E por que eu digo uma ótima notícia, né? Já que ele é um técnico tão criticado por tanta gente. Bom, primeiro porque ele é um treinador muito capaz de aplicar aquilo que a torcida do Santos gosta de ver, que tá no DNA do time do Santos. Futebol pra frente, com vontade de atacar, com vontade de fazer gol. Ele que é o autor da frase, né? Pô, vocês falam muito sobre saber sofrer e eu gosto mesmo é de fazer sofrer. Então, o Fernando Diniz é um técnico que gosta de atacar, os times dele têm muito volume de jogo, muitas finalizações por partida, né? No geral, como um todo. E, infelizmente, o Fernando Diniz foi um treinador que acabou sendo muito estigmatizado pela inconstância, né? Ele fez um trabalho muito bom no Audax, né? Ele teve um hiato ali no Oeste e volta pro Audax, se eu não me engano, né? Depois ele teve um trabalho no Atlético Paranaense que começa muito bom e acaba desandando por algum motivo, mas a base do time que ele monta e a estrutura que ele deixa de trabalho abre espaço pro Thiago Nunes fazer o trabalho que foi campeão da Sul-Americana e da Copa do Brasil em 2018 e 2019. Fernando Diniz faz um trabalho no Fluminense que, dentro de campo, né, com relação ao desempenho do time, parece bom em alguns momentos, mas é muito inconstante, né? Inclusive, quando ele sai do Fluminense, o Fluminense está ali na briga contra o rebaixamento. Infelizmente, foi um momento que o Fernando Diniz acabou não conseguindo fazer com que o desempenho bom em campo gerasse de fato bons resultados a todo momento. Então acabou sendo demitido justamente porque aqui no Brasil é muito difícil você se manter no cargo. Se você demora para dar resultados ou se o seu desempenho não se traduz em vitórias, é muito difícil que o treinador fique no cargo. Isso está mudando, está ficando cada vez menos difícil, mas ainda é dificílimo, certo? E aí chegamos ao trabalho dele no São Paulo. O trabalho dele no São Paulo começou de uma maneira muito inesperada. Ele chega depois do pedido de demissão do Cuca, ou seja, é a segunda vez que ele chega num clube após o pedido de demissão de um treinador. E ele chega de maneira inesperada, de fato. Ninguém esperava que fosse ser ele o anunciado pelo São Paulo. Havia especulações, mas ninguém acreditava que de fato fosse ele, até muito perto do momento do anúncio, quando alguns jornalistas já tiveram essa informação. E ele começa de uma maneira bastante surpreendente, porque o Fernando Diniz foi conhecido por precisar de fato de tempo para desenvolver seu trabalho, de tempo para conseguir aplicar suas ideias e fazer o time jogar melhor. E ele já estreia conseguindo segurar aquele Flamengo avassalador no Maracanã, né? Então, ficando com 0-0, que para o que o Flamengo estava jogando naquela época era grande coisa, jogar na casa do Flamengo e não ser derrotado.
E ele começa a desenvolver um trabalho que acaba o ano questionado, o ano de 2019 questionado, mas a diretoria opta acertadamente por mantê-lo, né? E aí o time começa o 2020 muito bem, de fato de uma maneira muito interessante, com uma evolução muito grande, né? Tem vitórias, tem derrotas, tem erros, principalmente no jogo na altitude contra o Binacional. Ele errou muito ao se planejar para esse jogo. Ele parece que ele tenta fazer o time jogar sem que, como se a altitude não existisse, e aí o time acaba morrendo no segundo tempo, sendo derrotado, né? Claro, todo mundo comete erros. E o time mostra evolução, o time vai encaixando, e com a pausa da pandemia, o time perde o Antony em um estágio da temporada anterior ao previsto, né? Afinal, ele tinha data para sair e esperava-se que na data que ele fosse sair já teria acabado os estaduais. Acabou que ele sai antes do fim dos estaduais, porque os estaduais foram todos prorrogados. E quando volta da pandemia, né, volta da parada da pandemia, o time rende muito menos, tem aquela derrota, aquela eliminação vexatória pro Mirassol. Triste de ver os jogos, time bem complicado em campo, muitas vezes parecendo até meio displicente. Um Mirassol que tinha perdido 8 dos seus 11 titulares, além de outros jogadores reservas. E a partir desse momento o Diniz se torna muito, muito questionado, mas a diretoria mais uma vez banca, e ao meu ver mais um acerto da diretoria, né? O Fernando Diniz é um técnico que eu de fato gosto bastante. E ao decorrer do ano, o time volta a mostrar evolução, e o Fernando Diniz faz uma coisa que ele faz muito bem, que é identificar talentos, potencializar seus jogadores e recuperar jogadores em uma fase. Né? Claro que ele não vai fazer isso com todos, né? Por exemplo, o Vitor Bueno, quando entrou em uma fase, e o Pablo, ele não conseguiu fazer render da maneira como a gente sabe que seria o potencial deles, mas outros jogadores muito importantes foram recuperados de uma má fase que era absurda. Exemplo, Brenner. O Brenner era um jogador quase que considerado descartado por diversos setores da torcida e muita gente da imprensa. Ele era considerado um jogador que ia ficar naquele mais ou menos vai, não vai para sempre. E acabou que ele desandou a fazer gol com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz conseguiu de fato potencializar o jogador. E o Luciano também é a mesma coisa, né? Ele chega do Grêmio sem estar jogando, com muita desconfiança, muitas críticas. Ele chega numa troca pelo Everton e, de novo, ele vira o melhor jogador do time, o Fernando Diniz, que conhecia já o Luciano da sua época de Fluminense. Ele consegue, de fato, potencializar o jogador, fazer com que ele se torne o grande jogador do time, fazendo com que ele participe da armação e da finalização de jogadas. O Luciano se tornou um jogador muito, muito, muito importante nesse São Paulo do Diniz. Isso sem falar de outros jogadores que ele praticamente achou, subiu e potencializou muito, como por exemplo o Gabriel Sara, que foi um jogador também muito questionado quando ele subiu, muito criticado, e que conseguiu se tornar peça fundamental do time nas mãos do Diniz e que ele foi muito, muito capaz, né? Então, essa é uma qualidade muito forte do Fernando Diniz, essa é uma qualidade muito grande dele com relação à potencialização de jogadores e descoberta de novos talentos. Quer outro exemplo? Ele que descobriu o Bruno Guimarães lá no Audax, né? Em 2017, ele revela o Bruno Guimarães lá no Audax. 2018, se eu não me engano, ele leva para o Atlético Paranaense. E aí o resto é história, né? O Bruno Guimarães foi, ao meu ver, o melhor jogador do Atlético Paranaense nas conquistas que teve. Era um jogador que domina o meio campo, que pode jogar em quase qualquer função ali, primeiro volante, segundo volante. Pode jogar mais avançado também, apesar de não ser a dele. Chegou a fazer isso em um momento ou outro e não foi mal. E é um jogador absolutamente talentoso, absolutamente natural em campo. É um cara que foi uma descoberta enorme do Fernando Diniz. Outros jogadores que fizeram muito na mão do Fernando Diniz são alguns jogadores do Audax, né, que acabaram, daquele Audax de 2006, que acabaram indo para clubes maiores e jogando, disputando Série A, Série B, né, como o Ítalo, por exemplo, que jogou no São Paulo, agora está no RB Bragantino, que é um projeto muito forte. O Tietê, que foi talvez o grande destaque daquele time, chegou a jogar por Palmeiras, São Paulo e agora está no Atlético Mineiro.
O Yuri, que jogou pro Santos e Fluminense, o Camacho, que foi pro Atlético Paranaense com o Fernando Diniz também, depois foi transferido pro Corinthians, o Sidão, que por mais que ele depois se dali tenha ido muito mal, também foi um jogador que ele potencializou muito e que acabou chamando a atenção de clubes da Série A, né, querendo ou não. O próprio Mike, que acabou não sendo um grande destaque, jogou no Goiás depois na Série A. Então, assim, o Fernando Diniz é um treinador muito, muito, muito bom para descobrir talentos e potencializar jogadores, né? O Igor Gomes estava numa má fase no São Paulo quando o Fernando Diniz conseguiu potencializar ele, conseguiu transformar ele de novo num jogador importante, numa peça-chave, num jogador que faz o papel que precisa em campo e tem muita influência dentro do time. O próprio Daniel Alves foi muito criticado pela torcida, mas foi um jogador que nas mãos do Fernando Diniz jogou muita bola, né? Mesmo que não fosse um protagonista, porque ele nunca foi isso, tá certo? Então o Fernando Diniz é um técnico muito bom, é um técnico que sabe agredir o adversário, tem muitas críticas sim com relação à qualidade das finalizações do time dele, né? É um time muito pouco... Os times dele, no geral, são muito pouco efetivos com relação à finalização. Claro que, ultimamente, isso vinha melhorando no São Paulo. Times que tinham, às vezes, 20, 30 finalizações, conseguiam fazer um gol, às vezes até nenhum. Né? Isso até virou piada, né? Quando tem algum time que tem muitas finalizações e perde o jogo, o pessoal brinca, o treinador é o Diniz e tal. Né? Virou até meme essa história das finalizações sem resultado do Fernando Diniz, mas é um treinador que é muito, muito, muito bom com relação a estruturar o time, potencializar jogadores, e o trabalho dele no São Paulo até pouco tempo antes daquela queda brusca era muito bom. Só que aí a gente tem que elencar alguns problemas que aconteceram com aquele São Paulo também, né? O Fernando Diniz teve erros, a diretoria teve erros e o time acabou desandando. Por exemplo, o Fernando Diniz ele tinha um time na mão e ele dificilmente rodava o time, muito por uma questão de falta de peças de reposição, mas também muito por, às vezes, não saber priorizar as competições ou as partidas. Então, você tinha jogadores do São Paulo que tiveram uma sequência de 20, 25 jogos. Se eu não me engano, o Igor Gomes chegou a ter uma sequência de 29, 30 jogos, coisa do tipo. Ao mesmo tempo, chegou no final de 2020 com o time foi eliminado contra o Grêmio, tendo chances de vencer, tendo oportunidades de fazer gol e perdendo, né? Mais uma vez caindo no estigma do Fernando Diniz de ter finalizações, criar oportunidades e não vencer as partidas. E, coincidentemente, isso foi muito perto da troca de comando da diretoria, que acabou fazendo com que o Alexandre Pássaro fosse demitido e que algumas informações de bastidores dizem que foi um golpe muito duro no emocional dos jogadores, que o Alexandre Pássaro era um cara que segurava muito o vestiário, principalmente com relação ao atraso de salários, que negociava muito bem com os jogadores e que a demissão dele não foi muito bem recebida pelos jogadores, de forma voluntária ou involuntária, né? Porque, como eu já disse em alguns vídeos atrás do meu canal, tudo isso influencia muito, tá? O fator psicológico, o fator ambiente, tudo isso influencia muito na qualidade de futebol de um time, né? E aí você junta essas três coisas ao mesmo tempo, o desgaste físico dos jogadores que muitas vezes não tinham reposição, e isso faz que eles tenham queda de rendimento, a perda de confiança depois da derrota na Copa do Brasil, tendo chance de vencer, e a troca de comando que fez algumas mudanças que não foram bem recebidas pelo grupo. Isso claramente fez o time do Fernando Diniz decair, e decaiu muito, muito comparado ao que estava jogando antes. Foi uma queda muito brusca e muito rápida, e acabou culminando na demissão dele. Acredito que naquele momento não tinha muito o que fazer, não foi uma decisão equivocada, mas também não acredito que o fracasso, entre aspas, do São Paulo tenha sido culpa dele, né? De fato seja algo que passe muito pela responsabilidade dele. É um treinador que fez um elenco limitado, principalmente em relação ao número de peças, chegar num lugar onde não era esperado. Se você olhasse no começo do ano, nunca seria esperado que o São Paulo de fato fosse brigar por um título
com o tamanho do elenco que tinha. Tinha boas peças para o time titular, mas não tinha reposição. Isso é raríssimo que um time brigue lá no alto em campeonatos de pontos corridos, quando ele tá nessa situação. Por quê? Porque no campeonato de pontos corridos você vai ter desgaste físico, você vai ter suspensões, você vai ter lesões, você vai ter todo esse tipo de coisa, você vai ter que rotacionar o seu time, e é muito difícil que isso seja feito. E é claro, o Fernando Diniz tem seus erros, né? Com certeza muita gente fala que não, que o Fernando Diniz, aqueles gritos dele no campo, alguns xingamentos às vezes são normais, mas a situação com o Tietê é muito provável que tenha tido alguma influência, né? Algumas vezes o Fernando Diniz tinha muita dificuldade de lidar com adversidades, por exemplo, quando o time adversário jogava diferente do que ele esperava, tinha dificuldade de sair de fato dessa situação. Mas como um todo, como gestor, como um potencializador de talentos, como um aprimorador de profissionais, como o próprio Daniel Alves disse, é um dos melhores treinadores com que ele trabalhou. E o Daniel Alves trabalhou com a nata da Europa. O Daniel Alves é o maior vencedor do futebol de todos os tempos. Então, assim, para ele falar que o Diniz é um dos melhores treinadores com quem ele trabalhou, a gente não pode achar que ele tá só falando besteira. É um jogador que conhece muito com relação a treinadores, que viu muitos trabalhos de treinadores. E que ele mesmo disse, né, que o futebol brasileiro é muito, 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 muito dominado por algumas pessoas que vão tentar, sim, minar o trabalho de gente que tenta fazer diferente. O Fernando Diniz é um técnico diferente de muitos do padrão brasileiro, é um técnico diferente de que muitos da mídia brasileira gostariam de ver, e isso faz sim com que ele seja um alvo mais fácil, né? Isso faz sim com que ele seja mais criticado, que ele seja mais, que as vitórias dele sejam, as derrotas dele sejam mais vistas, as vitórias sejam menos colocadas na conta dele. Mas o Fernando Diniz é um treinador que sabe fazer os times jogar na essência do futebol brasileiro, que sabe fazer os times que jogam com aproximação, com movimentação, com jogadores talentosos, que sabe fazer um time que cria chances. E para o Santos hoje é um treinador que tem um custo muito mais baixo do que outras opções tão boas quanto no mercado. É um treinador que tem muita capacidade de desenvolvimento de jovens, e o elenco, principalmente os titulares do Santos, tem muitos jovens, né? Caio Jorge e Marcos Leonardo, que nessa temporada vem se revezando na titularidade da camisa 9, Gabriel Pirani, o Kaique, e muitos outros jogadores. O próprio Ângelo, que eu acho que é um potencial craque, e pode brigar por posição nesse time do Santos. E são jogadores que vão estar em ótimas mãos com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz é ótimo para saber identificar e moldar seus times através da característica dos seus jogadores. Então, é um treinador incrível, é um treinador que tem erros, é um treinador que muitas vezes é instável com relação a resultados, mas é um treinador que faz o trabalho sólido e que é muito, 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 muito bom para um clube como o Santos, que hoje não tem condição de fazer muitas contratações, que não tem condição de fazer um elenco realmente estrelado, e é um treinador que não vai ficar reclamando do elenco, que não vai ficar pedindo e exigindo reforços como era o Sampaoli, por exemplo. É um treinador que sabe trabalhar com o elenco que tem, com os jogadores que tem, identificar as características e potencializar eles, certo? Então, o Fernando Diniz, para mim, foi uma ótima escolha do Santos, um treinador que tem tudo para fazer um trabalho de muito sucesso, e eu acredito muito, muito, muito que o Santos vai se manter melhor do que poderia estar sem ele, beleza? Então, é isso, gente. Conta pra mim aqui embaixo o que você acha do Fernando Diniz. Se você gostou do vídeo, dá aquele joinha. Se você não gostou, pode dar o dislike. E é isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção. Vejo vocês no próximo vídeo. Falou!